Mateus capítulo 5, versículo 9 apenas. Leamos. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos ler de novo todos juntos, cada um na sua versão. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Fala do teu irmão aí do teu lado, você é filho de Deus. E você é um pacificador. Aleluia. Graças a Deus. Existem cerca de 400 referências à paz no texto bíblico. As escrituras começam com paz no jardim do Éden, ali no momento em que Deus criou todas as coisas, cremos no criacionismo. E depois nós vemos o texto bíblico se concluindo lá em Apocalipse com um novo reino de paz sendo implementado, o reino de Deus. Deus, ele se autodenomina também como o Deus da paz, Jeová Shalom. Mas, em contraste àquilo que ele declara acerca de si mesmo, o mundo onde nós vivemos é um mundo que carece de paz, um mundo que não tem paz. Isso por causa da oposição de Satanás e também por causa da desobediência do homem. E desde então, desde a queda, o gênero humano está em conflito. Não somente em um conflito, mas em vários tipos de conflito. O primeiro conflito que a raça humana se envolveu foi no conflito com Deus, pelo fato de ter desobedecido a palavra do Senhor e ter trazido sobre si a maldição do pecado. Depois, o outro tipo de conflito é o conflito interno, interior, ele consigo mesmo. As pessoas não têm paz de alma, não têm paz de espírito. E depois, como consequência desse trabalho interiorizado, nós vemos a exteriorização, que são conflitos externos, pessoas contra pessoas, nações contra nações, etnias contra etnias, classes sociais contra outras classes. Não há paz na terra. Nesse contexto da queda adâmica, de desobediência e de conflitos, a humanidade ela tem desenvolvido e experimentado basicamente 5 conceitos acerca da paz. 5 conceitos básicos. O primeiro deles é a paz eterna, desenvolvida lá por Immanuel Kant, logo quando foi no início dessa formulação, dessa ideia de paz eterna. Essa paz eterna ela não significa uma paz metafísica, uma paz espiritual, uma paz que vem depois da nossa morte. Não significa isso, muito embora exista uma questão de ironia aqui. Mas Immanuel Kant ele diz que a paz universal ela vai ser atingida no momento em que todos estiverem debaixo de um só governo. É a ideia que nós temos hoje, mais desenvolvida, da globalização, da nova ordem mundial, um governo único no mundo. Isso se iniciou lá com Immanuel Kant. Kant também ele inspirou a paz pela lei, né? Ou seja, todos aqueles que estão debaixo de uma mesma legislação, eles devem obedecer, desde o maior até o menor. Né? Então seria a paz pela lei. Acho interessante o que aconteceu alguns anos atrás, em que o imperador do Japão ele se viu obrigado pelo parlamento japonês de enviar a sua filha para uma escola pública que era perto da sua residência. Fala assim, mas quem que mora perto do palácio, né? O palácio tem aquele parque enorme, qual escola que tem lá perto, né? Mas eles levavam de carro até a escola mais próxima, né? Aí depois disseram que ela estava passando por bullying e tal, então colocaram numa escola particular. Mas até o imperador, no caso do Japão, estava debaixo da legislação. Então existe esse conceito de paz pela lei, ou seja, desde o maior até o menor estarem todos debaixo de uma mesma lei. Existe o conceito de paz pela força, ou seja, isso vem lá desde a época do Império Romano, a Pax Romana, né? Em que os impérios eles conquistavam outros países, outras nações. Então, pelo domínio da força, quando se estabelecesse o seu governo, entrei naquele país. Aí então eu colonizei e eu o domino. A partir desse conceito de dominação, de força, então a paz. Nós podemos ter paz porque nós dominamos. Então estão todos debaixo do nosso controle. Existe a paz pelo terror, né? Então foi o que aconteceu na época da Guerra Fria, em que uma parte, os Estados Unidos, ele tinha um grande potencial bélico, e por outro lado a antiga União Soviética também, um grande potencial bélico, um armamentista nuclear, e pelo terror eles evitavam entrar em conflito, para não haver destruição da Terra e da humanidade. E o quinto conceito, que talvez seja o mais difundido e o mais aceito por todos, seria a paz pela democracia, né?
a democracia, os democratas, eles sustentam que nunca, ou quase nunca, as nações democráticas, elas entram em guerra umas com as outras. Isso porque existem 3 pilares fundamentais da democracia. O primeiro deles seria a igualdade, ou seja, aquilo que já falei, que todos são iguais diante da lei, né? Existe também a liberdade. Se eu quiser comprar um carro rosa, eu vou comprar carro rosa, né? Mas a minha filha, ela quer comprar um carro rosa. Se ela quer um carro rosa, quando ela tirar a carteira, ela tem direito de comprar um carro rosa. Eu acho horrível, né? Quem quiser colocar bichinho no painel do seu carro, pode colocar bichinho no painel do carro, né? Quem quiser abrir uma empresa, quem quiser ser médico, quem quiser ser profissional liberal, né? Quem desejar votar no partido que não é o da situação, que é da oposição, pode votar, né? Então todos têm liberdade de fazer, de ir e de vir, de fazer o que quiser. Então o estado de liberdade, ele é fundamental para a democracia, né? Kratos significa o governo do povo. E também existe o estado de direito, ou seja, todos estão debaixo de uma mesma lei. Então esses 3 pilares da democracia, eles garantem que nós teremos então paz. Mas será que nós realmente temos paz? Dentro dessa visão laicista, o laicismo ele diz que há liberdade de religião, né? Ou seja, não é, no caso dos países islâmicos, quem governa seria o Corão, a lei máxima seria o Alcorão, né? Mas nós temos um Estado de Direito, não um Estado baseado em religiões, né? Então isso de uma certa forma é ruim, mas é bom, né? É ruim pelo fato que nós desejamos a teocracia, nós desejamos o governo de Deus, nós estamos esperando e aguardando o reino de Deus, porque nós queremos ser governados pelo nosso Senhor. Mas enquanto estamos aqui na terra, é cômodo para nós temos o Estado de Direito, para termos liberdade também de cultuar a Deus, assim como os outros também têm a sua própria liberdade. Nessa visão democrata, depois da Segunda Guerra Mundial, então os governos eles chegaram à conclusão, não, até então dominaram muitas pessoas, digamos assim, totalitárias, muitos impérios totalitários. Então esse tipo de imposição, né, trouxe dentro dos próprios países uma dominação extrema. Então havia necessidade de tirar esse tipo de conceito de governo totalitarista em que controlava todo o povo, para poder dar paz e dar liberdade para a população. E foi aquilo que aconteceu lá na Europa, com o nazismo, com o fascismo, né? Então depois da Segunda Guerra Mundial, e aqui também no caso do Japão, o Império Japonês, né, que eles invadiam, a questão da colonização e tal, né? Então eles desejaram depois da Segunda Guerra Mundial um novo tipo de sociedade mundial, na qual houvesse a democracia. Então eles disseram assim, então nós vamos ajudar todos os países a se tornarem países livres, países democráticos, né? Só que no momento em que eles disseram, nós vamos ajudar os países a serem democráticos, eles começaram a interferir nos governos dos países. E teve um dia, depois da Segunda Guerra Mundial, de paz. Talvez só o primeiro dia depois do tratado, mas depois sempre houveram conflitos. Nós vivemos em guerra. O mundo hoje faz guerra em nome da paz. Não existe paz. Se nós pararmos para observar, toda a solução humana para poder alcançar a paz, ela falhou. O mundo precisa de paz. O homem oferece uma solução. Os projetos humanos oferecem soluções para a paz. Mas nós observamos que nós não alcançamos a paz. Quem pode nos dar a paz? A palavra de Deus tem a resposta para a paz que todos nós necessitamos. No Evangelho de Mateus, foi escrito especificamente para esclarecer a revelação do Messias para os judeus. Mateus ele tem a visão de falar de Jesus para os judeus. Lucas ele tem a visão de falar de Jesus para os gentios. E nós observamos que cada evangelista ele teve a sua visão básica para poder falar acerca da revelação do Messias. Então, Mateus ele estava dizendo que Jesus ele cumpriu em si mesmo toda a lei de Moisés e toda a revelação dos profetas. E nesse contexto, o Sermão do Monte, ele não aparece como uma mera exposição da lei. Mas o Sermão do Monte, ele aparece dentro do contexto do Evangelho de Mateus, como uma explanação dos princípios do reino de Deus, que o Senhor Jesus veio implementar aqui na terra. E é diferente de simplesmente obedecer leis e ordenanças. O Sermão do Monte, ele também não é uma simples apresentação de bênçãos para aqueles que obedecem e maldições para aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Mas também é a revelação da impossibilidade de se praticar a palavra de Deus. Quando nós observamos e vemos aqui o capítulo 5, 6, 7 de Mateus,
Você lê aquele texto todinho e você pensa assim, é impossível fazer tudo que está escrito. E esse é o objetivo do texto. Para que você saiba, e nós venhamos a saber, que é impossível se ler e se obedecer a palavra de Deus. Quem é que pode nos dar a capacidade de obedecer a palavra de Deus? Somente através do novo nascimento. É impossível se obedecer esses princípios, se viver esses princípios, se você não tiver sido recriado, transformado. O Sermão do Monte também nos ensina que os homens com sabedoria mundana do mundo nunca vão herdar e viver os princípios do reino de Deus. Ele é um padrão muito alto para a raça humana. Muito alto. O Sermão do Monte também nos ensina que a salvação não tem por objetivo tentar modificar e transformar esse mundo. O Sermão do Monte nos mostra que vai ser necessário que esse mundo inteiro venha a ser destruído para ser reconstruído por Deus. Da mesma maneira, como não há condições de restaurar o ser humano, mas nós precisamos nascer de novo no Espírito. Então, o Sermão do Monte ele nos mostra que existe a necessidade de recriação, de transformação para estabelecimento do reino de Deus. O Sermão do Monte também apresenta uma prévia dos conceitos que norteiam esse reino que Jesus veio implementar neste mundo. E de todas as bem-aventuranças, nós observamos aqui no texto, no capítulo 5, existem as bem-aventuranças, as beatitudes. Essas beatitudes, essas bem-aventuranças, todas elas falam de um só princípio filosófico: causa e efeito. Vamos dar uma olhadinha aqui nos versículos. Primeiro, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Qual que é a causa? Bem-aventurados, felizes são os humildes. Porque a causa, aí vem o efeito. O efeito é que o reino de Deus vai ser deles. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual que é a causa? O choro. E qual que seria a consequência? O consolo que vem da parte de Deus. Todo esse texto das bem-aventuranças, se você observar, ele está sempre nesse paralelismo, causa e efeito, causa e efeito. Só que nós chegamos aqui no versículo 9, nós encontramos algo diferente. Vamos observar aqui. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Existe causa e efeito aqui também. Mas existe algo além da causa e efeito. Existe a questão da identidade. Identidade. Transformação de personalidade, de identidade, de natureza. Nós passamos a ter uma nova natureza. Será que pelo fato de eu ser um pacificador, eu vou ser então chamado filho de Deus? Não é assim que funciona a concordância do texto bíblico. O texto bíblico, no geral, ele nos diz: pelo fato de eu ser filho de Deus, eu tenho a capacidade de me tornar um pacificador. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores. Bem-aventurados aqueles que têm uma nova identidade de filhos de Deus, porque eles conseguem então promover a paz neste mundo. E é isso que esse texto ele quer nos dizer. Ele quer nos falar acerca da identidade do cristão. O ser um pacificador não é somente escolher uma nova ética, ações, atitude, não. O objetivo desse texto é nos mostrar que é necessário para que nós venhamos promover a paz, contribuir de alguma forma, não ir para movimentos pacifistas, para a rua, embora você pode fazer isso, mas a maneira de nós contribuirmos para a paz, paz nossa interior, paz dentro da sua própria família, do seu relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, relacionamento no geral, até mesmo na sociedade, nós só vamos ter condições de contribuir de uma maneira eficiente para a paz, na medida em que nós tivermos uma nova identidade, uma nova natureza, natureza de filhos de Deus. Aleluia. Qual que é a paz? O que é a paz? Qual é a utilidade da paz? Quais são os benefícios e recompensas da paz? E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. Deus, ele é a paz. E os seus filhos são promotores da paz. Vamos repetir essa frase. Deus é paz. E seus filhos são promotores da paz. Aleluia. Vamos meditar sobre o primeiro ponto, que é o que é a paz, a definição de paz. Nós podemos analisar a paz tanto pela visão positiva como a posição negativa, ou seja,
nós vamos ver primeiramente pelo contraste, a posição negativa. O que não é paz? Né? Martinho Lutero, que foi um dos reformadores mais conhecidos, talvez houveram outros que tentaram reformar a igreja romana anteriormente a Lutero, mas Lutero foi o que conseguiu romper essa dominação. Lutero ele disse: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Já parou para pensar nisso? A paz, se possível, né? E a verdade a qualquer custo. Ou seja, o que é mais importante, a paz ou a verdade? A verdade. Porque muitas vezes nós tentamos fazer a paz, promover a paz, né? Mas por meio da mentira, porque se nós falarmos a verdade, não vai ter paz. O que é mais importante? A paz ou a verdade? É para nós meditarmos. Então, Jesus ele veio nos mostrar acerca desse ponto. O que é mais importante? E o que é paz e o que não é paz? Mateus capítulo 10, versículo 34. Não perca de vista Mateus 5, 9, depois nós vamos voltar no finalzinho. Tá? Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha que interessante. Não vim trazer paz, mas espada. De acordo com o texto que nós lemos aqui agora, paz ela não é ausência de conflito. Paz não é ausência de conflito. Jesus, pelo texto bíblico, até mesmo o que era profetizado acerca dele, ele é o príncipe da paz. Ele não evitou conflitos, mas ele jamais deixou de denunciar o erro, o pecado. Ele nunca omitiu a verdade. Ele precisava falar a verdade, porque senão não tinha como orientar as pessoas ao caminho de salvação. Então ele se empenhou em ensinar a verdade a qualquer custo, nem que isso custasse conflitos, muito embora ele seja o príncipe da paz. Mataram a Jesus, crucificaram o nosso Senhor, porque ele se recusou a aceitar uma paz a qualquer preço. Eu quero ter paz e pago qualquer preço para ter paz. Será que paz é o mais importante ou a verdade é o mais importante? O que vai salvar uma pessoa? É ela ter paz, ausência de conflitos nesta vida, ou ela saber a verdade acerca da sua existência? É mais importante a verdade, de acordo com a perspectiva de Jesus. Paz também não é trégua. Paz e trégua são coisas diferentes. Vi um documentário uma vez sobre acho que foi um filme histórico, Feliz Natal, o nome do filme, bem antigo, né? E ele fala acerca de dois ou três frontes de batalha. Existiam os alemães, os franceses e os ingleses, se eu não me engano. E ali na noite de Natal eles decidiram parar, teve uma trégua, né? Na noite de Natal nós vamos ter uma trégua aqui, né? E aí então eles foram lá, representantes de um determinado país, começaram a cantar músicas de Natal, até me arrepia só de pensar que foi verdadeiro, né? E aqui no momento, né, eles começaram a cantar canções de Natal, e o outro grupo começou a cantar junto e acompanhar, e eles começaram todos os três frontes de batalha que eram inimigos, que estavam matando uns aos outros na noite de Natal. Eles perceberam: o que nós estamos fazendo aqui? Eles tiveram trégua, né? Uma noite. Só que depois daquela noite, eles saíram, começaram a jogar bola, começaram a se divertir, começaram a comer juntos e passaram o Natal juntos. Depois eles não conseguiram fazer mais guerra no dia seguinte. Todos eles tiveram que ser transferidos de fronte de batalha. Interessante isso. Mas isso foi trégua, né? Naquele momento foi trégua, porque naquele fronte de batalha continuou a existir guerra. Então paz não é trégua. Muitas vezes nós damos a trégua para tentar reestruturar a nossa milícia para dar um ataque mais poderoso, né? Então, na verdade, trégua não é paz. Trégua é trégua, você está dando uma pausa. Na verdade, existe uma guerra fria aí, né? Paz também não é ausência de aflições. Vamos ver lá, João 16, 33. Eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. A paz, meus irmãos, não é a ausência de tribulações. Se nós pregarmos o evangelho do triunfalismo,
ou seja, pelo fato de nós sermos cristãos, nós vamos sempre triunfar, vamos sempre ser vitoriosos, nós vamos ser os mais prósperos, os mais ricos. Nós vamos ver que ninguém quer rico, né? Não dá para pregar o evangelho do triunfalismo, não existe isso. Nós ficamos doentes, né? Nós passamos por problemas, nós choramos também, né? Não dá para pregar essas coisas porque elas simplesmente são fantasia. E Jesus mesmo nos diz: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em nele. Porque no mundo nós teremos aflições. Então, paz, meus irmãos, parece até um paradoxo, né? Uma coisa assim contraditória, né? Será que eu vou ter paz, mas eu vou ter conflito, eu vou ter problema? E sim, nós vamos sim. Né? Nós vamos ter conflitos, nós vamos ter problemas, nós vamos ter aflições, mas em Cristo nós podemos ter a paz. Está ficando difícil de entender o que é paz, hein? Vamos lá. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Precisamos entender esses conceitos para que nós não tenhamos uma ideia, uma formulação errada acerca da paz, para não termos expectativas frustrantes. Né? Filipenses 4, 6 a 7. Vejamos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz... E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz também não é ausência de ansiedades. O texto aqui ele fala, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Sabe o que significa isso? Significa que o meu entendimento, a minha racionalidade, a minha razão está dizendo, vai dar tudo errado. A minha razão está dizendo, olha... eu agora dessa não escapo. A minha razão está dizendo, olha, eu estou sufocado, não tenho saída, não tenho chances, alguma coisa de ruim vai acontecer e eu não posso evitar. Então, o texto ele nos fala, a paz de Deus ultrapassa o entendimento e guardará. Ou seja, te dará a esperança, te dará o conforto necessário. Muito embora a sua razão diga, não vai dar certo, o Espírito Santo de Deus diz, eu estou te guardando, eu sou com você. Isso é assim absurdo, mas é a palavra de Deus que nos diz, porque o Senhor, Ele nos guarda. E dentro das ansiedades, porque o texto também nos fala, versículo 16, não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, ansiedade... não é pecado você ficar ansioso de vez em quando, não. É normal a ansiedade. Você não pode ser dominado pela ansiedade. Né? O texto bíblico ele fala o quê? Olha só. Não andeis, esse andar não significa passo. Né? Aqui é uma metáfora. Ele está querendo dizer para você assim, olha, não fique continuamente ansioso. Você pode ter alguns momentos de ansiedade. Né? Ficar ali um pouquinho nervoso, não tem problema. Você pode ficar um pouquinho ansioso. Pode ficar ansioso, mas já ore. O que o texto bíblico também nos fala? Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e suplicar com ações de graça. Está ansioso? Qual o remédio para a ansiedade? Orar. Vamos orar. Vamos suplicar. Vamos clamar. E o Espírito Santo ele vai nos confortar até que a solução de Deus venha. E confortados no nosso coração, na nossa emoção, nós podemos agradecer. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuida de mim. Então paz não é ausência de ansiedades. Paz não é ausência de aflições. Agora, irmãos, João 14, 27, vamos ver. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Aleluia. Não há paz verdadeira longe da presença de Deus. Nós só vamos ter paz verdadeira na presença de Deus. O texto ele nos diz, deixo-vos a paz, a minha paz. É a paz que Ele tem para dar. Não é uma paz que nós desenvolvemos, não é uma paz fabricada,
não é uma paz que nós recebemos através das circunstâncias, não é a ausência de conflitos, mas é a paz que vem do Espírito de Deus para o nosso espírito. Essa paz é que nós recebemos somente pela presença de Deus conosco. O mundo ele não nos oferece uma paz verdadeira, somente tréguas, somente ausência de conflitos, antes do transbordar das muitas águas, porque todo homem um dia vai comparecer diante do tribunal de Deus e vai dar conta daquilo que fez, daquilo que se omitiu e deixou de fazer. Todos nós daremos conta. E vai chegar um dia em que o ímpio não vai ter paz. O texto de Isaías nos diz, capítulo 57, versículo 21, nos diz que aquele que é ímpio, aquele que se recusa a ouvir a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, esse não vai ter paz. Pode até ter uma paz momentânea. Salmo 73, Asaf ficou desesperado, porque viu o ímpio em sua prosperidade. Ele crescia, os seus bens se multiplicavam, eles não ficavam doentes, tinham todo tipo de tratamento médico daquela época. E ele falava: Deus, eu te sirvo. Por que eu passo por essas aflições? Por que eu passo por essas dificuldades? E esses que não querem saber do Senhor, eles vivem em total tranquilidade e prosperidade. Até que Asaf entrou no santuário de Deus. As respostas, elas estão na presença de Deus. As respostas estão no lugar onde a presença de Deus se manifesta, onde está a igreja, o corpo de Cristo. É aqui que Deus fala conosco. E o Senhor, Ele nos mostra que somente na Sua presença é que há paz. Ele pode nos dar essa paz. O mundo não pode. Mas a despeito das coisas, a despeito das nossas aflições. Ainda que os ímpios prosperem e usufruam de tranquilidade, nós sabemos que um dia nós veremos a tranquilidade eterna. E é isso que nós almejamos. E é isso que nós desejamos. Pelo lado positivo, o que é paz? Nós vimos aqui por contraste o que não é paz. Mas o que é paz pelo aspecto positivo da palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, se você quiser anotar depois para ler, ele nos fala acerca da confusão. Diz que a paz de Deus não tem confusão, ou seja, a paz que vem de Deus, ela é uma ausência de distúrbios, ausência de confusão. Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos diz que a paz, seguir a paz e a santificação, ou seja, paz e santidade sempre andam juntos. Não há como nós queremos e ter paz sem ter santidade. É a mesma coisa que nós tentarmos tirar e extrair a umidade da água. Alguém já tentou tirar a umidade da água? Acho que nenhum louco tentou fazer isso, né? Tentar tirar o calor do fogo. Tentou tirar. Talvez você colocar o dedo ali naquela parte azul do fogo não seja tão quente, mas lá de fora queima, viu? Então, se não dá para você tirar o calor do fogo, não dá para você tirar a umidade da água, assim como não dá para separar a santidade de Deus. Deus é santo, Deus é paz, Deus é amor. Fala assim, ó, Deus, eu quero a paz, mas eu não quero o Senhor. Eu quero só paz. Será que dá? Porque Deus é o Deus da paz. Olha, Deus, eu quero só amor, eu não quero o Senhor, não. Eu quero só o amor. Será que dá para separar o amor de Deus? Porque Deus é amor. Não dá para nós separarmos, ó, Deus eu não quero, mas eu quero amor. Não dá. Então não dá para nós dizermos assim, eu quero paz sem Deus. Nós só vamos ter paz se nós tivermos Deus. E se nós também andarmos em santidade. Não há paz sem uma vida de santidade. Lucas capítulo 7, versículo 50. Esse texto é interessante, vamos abrir. Lucas 7, 50. Aqui nós vemos a mulher que ungiu os pés de Jesus com aquele azeite muito caro, né, com aquele perfume muito caro. Né? Então Jesus, porém, disse à mulher, versículo 50, a tua fé te salvou, vai em paz. Como que nós vamos em paz, irmãos? Nós vamos em paz no momento em que nós, ao despertar da fé em Cristo em nós,
quando ao despertar da fé cristã, quando nós conseguimos crer que Ele é o Messias, o Salvador da nossa vida, a razão da nossa existência, o autor e consumador da nossa fé, temos aliança e por meio dele nós temos um relacionamento com o Pai. Quando nós temos essa fé que alimenta o nosso relacionamento com Deus e andamos em salvação, aí nós podemos andar em paz. Nós só vamos andar em paz se nós obtivermos esse grande benefício da parte de Deus. Para sermos salvos, precisamos confessar. Para sermos salvos, é necessário nós crermos na obra que Jesus realizou por nós. Quando nós estamos andando em salvação, nós podemos andar em paz. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 3, também nos diz que a paz ela é um estado de harmonia com Deus, não por causa das circunstâncias favoráveis, mas porque nós estamos dentro do propósito e da vontade de Deus. Vamos ler o texto lá de Romanos 5, 1 a 3. Romanos 5, 1 a 3. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, a paz ela é um estado de harmonia com Deus, a despeito das nossas circunstâncias. E em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos diz que a paz ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus, no momento do novo nascimento, ele passa a morar em nós. Então, o fato do Espírito Santo estar morando em nós é que nós temos a paz que vem de Deus. A origem da paz está no Espírito Santo de Deus em nós. É um fruto do Espírito de Deus. Agora, a palavra de Deus também nos diz que existem alguns impedimentos em relação à paz. Levíticos, capítulo 19, versículo 16. Tá, você pode pensar assim, eu sou cristão, né? Já estou em paz, está tudo tranquilo, tudo certo, né? Então, agora eu vou ter paz. Mas você tem que tomar cuidado, porque existem alguns impedimentos e alguns tropeços na nossa caminhada cristã que podem prejudicar o bom andamento do desenvolvimento da paz. Amém? Capítulo 19, Levítico 19, versículo 16. Levíticos 19, 16. Não divulgarás calúnias entre o teu povo, nem conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Aqui nós temos um paralelismo, ele quer dizer a mesma coisa. Não divulgarás calúnias entre o teu povo. Uma coisa que pode tirar a paz é justamente desenvolver e propagar calúnias e mentiras. Outra coisa que pode tirar a paz da nossa vida, Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, 6. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Uma vida inclinada para os desejos da carne, ela nos traz ausência de paz. E é um grande artifício de Satanás para tirar a nossa comunhão com Deus e, consequentemente, a nossa paz. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos diz que um outro grande impedimento à paz seria o desconhecer a Deus e desconhecer a Jesus. Provérbios, capítulo 3, versículos 13 e 17, nos diz também que falta de sabedoria tira a nossa paz. Para que nós tenhamos paz, precisamos ter sabedoria. Aí fala assim, mas eu não tenho sabedoria. Ô Jesus, eu sou meio tolo, né? Você pode orar assim, eu sou meio tolo, eu não sou sábio. Aí o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz para você, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos. Então a gente só é tolo se não pede, né? Então vamos pedir, Deus me faz sábio.
Aí você recebe sabedoria. Você tendo sabedoria, você vai começar a ter paz. Sabedoria é interessante, é importante para que nós saibamos tomar as decisões corretas. Né? Saibamos aproveitar as boas oportunidades. Saibamos nos desviar do mal. Nós precisamos de sabedoria para conhecer e discernir qual é a vontade de Deus para nós. Muitas vezes nós perguntamos para alguém, né? Perguntamos para alguém mais maduro na fé, qual é o projeto de Deus para a minha vida? O que será que Deus tem para mim? Se nós temos sabedoria, nós então temos discernimento para poder saber o que Deus quer de nós. Nós passamos a crescer, deixamos de ser crianças na fé e amadurecemos e chegamos à estatura de um varão perfeito. Nós precisamos de sabedoria e nós precisamos pedir sabedoria a Deus. E tendo sabedoria, nós também temos paz no nosso coração. Não é ausência de conflito, é uma paz a despeito de todas as circunstâncias. Também Provérbios capítulo 16, versículo 18 nos diz que um dos grandes problemas e que tira a nossa paz é o orgulho. Né? Ser orgulhoso, achar-se ter uma medida e uma régua acerca de si mesmo maior, exacerbada, exagerada, acima do normal, né? Considerarmos às vezes melhor do que outras pessoas, isso também traz perturbação e tira a nossa paz. Às vezes a gente se demonstra orgulhoso e fala assim, poxa, por que eu falei isso? Não precisa falar nada disso. Né? Tira a nossa paz. Nós não podemos ser orgulhosos. E também Romanos capítulo 14, versículo 17 nos diz que uma das coisas que nos tira a paz, nos impede de ter paz, é nós não estarmos vivendo dentro do reino de Deus. Nós precisamos estar com o povo de Deus. Nós precisamos estar na igreja. Nós precisamos estar em oração, em uma atmosfera espiritual. Nós precisamos estar na leitura bíblica. Nós precisamos estar convivendo com os irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Então nós só teremos paz se nós estivermos vivendo dentro deste reino, de uma maneira plena, integral, satisfatória e muito mais, abundante. Nós precisamos estar ativos no reino de Deus. Aí nós teremos a participação na paz. Segundo ponto, os homens eles precisam de paz. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18. Vamos ler? Já está pertinho aqui. Romanos 3, 10 a 18. O coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo o que nele crê nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perdão, estou lendo aqui capítulo 10, capítulo 3. 3, 10 a 18, perdão. Eu estava achando diferente. É isso mesmo. Vamos lá. Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que não possuem nenhum temor de Deus. Até o versículo 18. Nós vemos que o homem, o ser humano, ele não consegue alcançar a paz. E, portanto, ele vive em constantes conflitos. Esses conflitos nós podemos traduzir também em competição, né? E por isso o ser humano ele desenvolveu algumas estratégias de combate. Já que não tem paz, nós temos constante combate, né? Então nós precisamos estar preparados, ter algumas estratégias de combate. Todo mundo, irmão, desde pequenininho, eu vejo que até as criancinhas pequenininhas, já está todo mundo preparado para o combate. Já que tem guerra, então tem guerra em todo lugar. Tem guerra na escola, com os colegas, na competição, em todo lugar aonde nós vamos. Como não tem paz, está todo mundo em conflito. Desde as pequenas coisas. Isso é muito interessante. Né? Nós observamos algumas estratégias de combate nesse mundo selvagem que nós vivenciamos. Né? A argumentação,
palavras, acusação, foi ele, não fui eu, né? Mentira, nunca fiz, né? Hipocrisia, né? Agressão, combate físico, algumas outras estratégias que se desenvolvem, né? Muitas vezes não reconhecemos os nossos próprios erros, né? Porque reconhecer erros é sinal de fraqueza e de derrota, não posso perder esse combate, né? Então, às vezes nós escolhemos a fuga como estratégia de defesa, né? Nos tornamos vaidosos para sermos benquistos e aceitos, uma questão também de orgulho, é um combate, né? Desenvolvemos a avareza, porque nós não temos paz de alma. Nós achamos que nós vamos ter segurança se nós tivermos o dinheiro no banco. Mas na verdade, irmãos, não é o dinheiro do banco que vai nos trazer paz. É nós confiarmos que Deus vai suprir para nós todas as nossas necessidades. E nós desenvolvemos no transcorrer da nossa vida inúmeras, incontáveis estratégias de defesa, porque nós vivemos em constante combate, porque nós não temos paz. Muitos não compreendem que isso é ausência de paz. Nós estamos falando isso hoje, mas talvez você nunca tenha parado para pensar que essas reações, esse tipo e esse estilo de vida que nós temos, é porque o ser humano vive constantemente com medo e combatendo. E muitas vezes nós nos vemos combatendo conosco mesmo, combatendo com o próximo, pessoas que nós amamos. Às vezes nós ficamos combatendo pessoas que nós amamos dentro de casa. Para que nós estamos combatendo? Porque nós temos um mau hábito de desde ser, nós somos educados, criados para ser combatentes. Nós criamos os nossos filhos para combaterem na escola, combater o bullying, né? Combater o mais fraco, combater o mais forte, né? Nós vamos ter combate na sociedade, combate profissional, né? Combate emocional. Não deixe ninguém te ferir, não deixe ninguém prejudicar a sua imagem. Nós estamos constantemente em combate, nós não temos paz. O mundo não tem paz. Nesse contexto nós vemos que sem paz a sociedade ela se desintegra. E é isso que nós observamos nesse texto. Paulo, não existe nada de novo debaixo do céu, né? Não é isso que diz lá o sábio, não existe nada de novo. E no tempo de Paulo não era diferente. O mundo no tempo de Paulo, assim como hoje também, mudou-se a tecnologia, o estilo de vida, a cultura, tudo se mudou, tudo se transformou. Alguns dizem que evoluiu, alguns dizem que regrediu. O fato é que se transformou, né? Então nós observamos esse texto, a questão moral e a questão do combate, ela não mudou, continua a mesma, né? Então o texto ele nos fala no versículo 10 que não há pessoas justas. A sociedade está se desintegrando, porque há um constante combate. Não há pessoas justas. Estamos em um estado de direito, mas na verdade existem aqueles que estão acima do direito, porque são corruptos, porque têm o poder do dinheiro, né? Não há pessoas justas, reina a corrupção, reina a injustiça. Não há quem, versículo 11, não há quem saiba como resolver essa situação, não há quem entenda, ninguém entende. O que nós vamos fazer? Ninguém sabe por que as coisas estão no atual tempo. Versículo 11, não há pessoas que buscam a Deus. Estamos vivendo em uma sociedade de incrédulos, de céticos, de secularistas, que acham que o mais importante é o ser humano, e o ser humano no centro, e Deus, ele é um salto para uma fantasia. Essa é a nossa atual sociedade, e era também no tempo de Paulo. Versículo 12, a grande maioria que nos cerca é de incrédulos, todos se desviaram. Versículo 12 também, não há quem faça o bem de uma maneira espontânea. Versículos 13 e 14, as pessoas elas usam palavras para enganar, para ferir, para caluniar, para envenenar o coração, né? E transbordam-se em amargura. A sociedade está se desintegrando. São pessoas, versículo 15, apressadas para derramar o sangue. Pessoas descontroladas, iracundas, violentas, homicidas, é o que nós observamos na mídia, na arte, né? Hoje em dia tudo se fala sobre isso, na música, né? O heavy metal fala muito sobre isso, as artes cênicas, o cinema fala sobre isso e exalta a violência, exalta a ira, como se fosse algo positivo, né? Nós observamos essa questão da ira, porque o mundo está se desintegrando. Versículo 16. As pessoas por onde passam deixam um rastro de destruição e de miséria. Versículo 18. Tudo isso é porque não possuem o temor
de Deus. E esse é o caminho quando nós estamos vivendo sem paz. Versículo 17. Não conhecem o caminho da paz. Mas graças a Deus que nós conhecemos esse caminho de paz. Graças a Deus que o Senhor nos trouxe para a sua presença. Graças ao Senhor que Ele nos deu uma nova identidade em Cristo Jesus. Graças a Deus que Ele tirou o conflito da nossa vida, tirou o conflito que nós tínhamos com Ele, tirou o conflito da nossa vida emocional, pessoal. Ele está trabalhando para tirar o conflito relacional. Existem pessoas que estão em processo, outras já venceram, mas o certo é que, quando nós estamos com Cristo, nós andamos rumo a uma paz crescente, progressiva e mais ampla e mais satisfatória. Porque quando estamos com Cristo, nós estamos andando com o príncipe da paz. Ele é a própria paz. E graças a Deus que nós andamos com Ele, porque com Ele nós temos a possibilidade de ter ausência de conflitos e muito mais que isso. Além das circunstâncias, ter paz no nosso coração. Graças a Deus. Como ser um pacificador? O texto bíblico ele nos diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, acerca dos sermos pacificadores. Vamos abrir um pouquinho esse texto para Hebreus 13, 20. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. O Deus de paz. Deus ele tem como caráter o ser Deus de paz. Então, para nós sermos pacificadores, nós temos que ter essa intimidade, também ter essa identidade do Deus que é o Deus da paz. Primeiramente, para ser um pacificador, nós precisamos apresentar o caráter de Cristo. Nós precisamos ser um com Cristo Jesus. Segundo ponto, lá em Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6. Vamos dar uma olhadinha. Lucas 10, 5 e 6. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz seja nesta casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Nós temos a identidade de Deus, de pacificadores. Para ser um pacificador, nós também devemos ser, e vamos exercer essa função de portadores da paz. Aonde nós chegamos, nós levamos a paz juntamente conosco, né? Então, às vezes, tem aquela família que está brigando assim dentro de casa, aquela briga toda, né? Aí, de repente, chega um irmão, toca a campainha, plim, blom, né? Aí o irmão chega, entra, ô irmão, tudo bem, tudo bem. O marido e a mulher estavam brigando até aquele momento, né? Aí, de repente, bate assim a campainha, entra em casa, ô irmão, entra, ô irmão, tudo bem, tudo bem. O irmão entra, já vai trazendo com ele a paz ali. Aí, ô amor, faz um café, amor, querido. Querida minha vida, estava brigando. Porque o crente entrou, trouxe a paz. Trouxe a paz. Quer mostrar que está tudo em paz. Não, mas trouxe a paz. Graças a Deus, onde nós vamos entrar, irmão, nós vamos trazer a paz conosco. É importante também, quando você for visitar alguém chamar assim, ô irmão, vamos lá em casa jantar. Ó, janta. Janta mesmo, come bastante. Crente come bastante, né? Come bastante, mas desenvolva o hábito também de orar com seus irmãos, né? Quando você for visitar alguém em casa, porque nós somos portadores da paz. Primeiro nós temos paz com Deus, né? Nós somos reconciliados com o Pai, temos os nossos pecados perdoados, nós temos paz com Deus. Isso nos leva a ter uma segunda paz, que é a paz de Deus. Ou seja, nós estamos em paz a despeito das circunstâncias. E essa paz de Deus, ela deve ser repartida. Então, onde você chegar, irmão, abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre este lar. Que você seja canal de bênção para repartir a paz de Deus que está com você, né? Então não vá para casa do seu irmão só para comer, né? Vai lá, ora com ele também, né? Tira um momentinho, nem que seja antes da refeição. Fala assim, ó. E também você que está recebendo alguém em casa, né?
Fala para ele, irmão, né, você que veio aqui hoje visitar, ora por nós, nos abençoa. Humildade, né? Humildade traz paz. Né? Então, humilde, ó, irmão, ora por nós, nos abençoa. Porque tem irmão que convida o outro para ir para casa e fala assim, eu vou orar. Aí ora lá, ele, irmão, não, deixa o irmão orar também. Para aquele que está vindo, ele deixa a paz também na sua casa. Né? E quando você for orar, você abençoe. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, que me convidou. Abençoa por esse alimento que eles fizeram para mim. Né? Deixa a tua paz neste lar e multiplica. Né? Porque nós somos abençoadores. Aonde nós estivermos, nós vamos deixar a marca da bênção de Deus. Nós vamos deixar a paz de Deus. Nós vamos ser reparadores de brecha. Nós vamos ser aqueles que levam e anunciam as boas novas de paz. Aonde nós vamos, vamos levando a palavra de Deus. E a sua paz está conosco. Você é um pacificador? E é assim que nós vamos levando a paz por esse mundo. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Provérbios capítulo 20, verso 3 nos diz: evitar conflitos é motivo de honra para o homem, mas todo insensato se envolve neles. O pacificador, aquele promotor da paz, né? Ele está vendo aqui o conflito, assim, aquela coisa que vai dar, você vai ver que dá problema. O conflito é para complicar. Você foge do conflito. Né? Estou dizendo para você não confrontar situações. Então, eu estou falando para você não se envolver em problemas que podem te trazer prejuízo e prejudicar outras pessoas. Né? Então, aquele que é promotor da paz, ele vai estar se desviando daquilo que é contenda. Né? Nós vamos nos desviar para fazer aquilo que é bom. Jesus diz que feliz é o pacificador, aquele que não gera conflitos. E Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, nos diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, porque nem sempre é possível. Às vezes nós vamos ter que enfrentar alguns conflitos por causa de um bem maior que a verdade. Né? Mas nós, se for possível, nós precisamos buscar ter paz com todos os homens. Voltando para nós finalizarmos aqui, no primeiro versículo que nós lemos essa noite. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O texto ele não nos diz crianças de Deus, infantis, não, ele fala filhos. Né? A palavra no original, ele está ruios, significa filho, não significa tecna, que é apenas uma criança. Então o texto ele está nos falando que aquele que é um filho de Deus, que é pacificador, ele é considerado, ele é reconhecido como um filho de Deus, uma pessoa que tem intimidade com Deus, uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que tem a mesma identidade de Deus, uma pessoa que tem a filiação, uma pessoa que faz parte da família de Deus, uma pessoa que é representante do reino de Deus, é um embaixador de Deus aqui na terra. Aonde ele vai, ele é bem quisto, ele é bem considerado, porque ele tem um relacionamento com o dono do universo. Então, a posição de filho pode ser a maior recompensa que qualquer pessoa poderia querer. Porque aonde nós estamos, onde nós entramos, aonde nós passamos, nós somos representantes de Deus aqui na terra. E não somente isso. Quando nós somos filhos de Deus, nós somos também a menina dos olhos de Deus. Nós somos cuidados pelo Senhor. O Senhor cuida de nós. Nós somos o seu tesouro particular. O texto de Mateus 3,17 nos diz que nós somos o tesouro particular de Deus. Em Isaías 56, 5, a Bíblia nos diz que nós temos, pelo fato de sermos filhos, nós temos um nome eterno que não passa desta vida, extrapola essa existência. Em Salmo 56, 8 nos diz que Deus, ele recolhe todas as nossas lágrimas em o seu odre. Ele tem um cuidado especial por cada oração, cada momento de vida que nós temos. Deus, ele nos fez reis, príncipes e sacerdotes e herdeiros do seu reino, pelo fato de nós termos a condição de filhos de Deus. E nós vemos que nós somos honrados, nós temos uma posição honrada diante de Deus. Nós somos criados como Deus também criou os anjos, mas os anjos nos servem, e nós estaremos sentados à mesa de Deus. Um grande privilégio Deus nos deu, e o grande privilégio para nós
para sermos pacificadores, representantes da paz de Deus aqui na terra, a grande recompensa é o fato de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Amém? Nós refletimos o caráter de Deus e nós temos essa paz conosco. E isso é o mais importante para nós neste mundo em conflitos. O mundo está se degradando, mas Deus nos convocou para sermos o sal da terra, a luz do mundo, e aonde nós estivermos, nós traremos e acompanharemos e traremos conosco a paz para este mundo em conflitos. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.